Fala, galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva para vocês. Desta vez tenho o prazer de ter aqui mais uma vez Ana Rodrigues, campeã de tudo na faixa preta, para a gente conversar um pouco sobre jiu-jitsu profissional, jiu-jitsu feminino e para onde nosso esporte vai caminhar. Ana, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Fala, BF, o prazer é todo meu. Vim correndo para casa, já estou enrolando essa entrevista aí uma semana, mas finalmente chegou, conseguimos e agora vamos botar para quebrar. Bora lá. Ana, você em pouco tempo já conquistou tudo na faixa preta, mas continua se desafiando. Para onde você quer apontar a sua carreira? Qual é o seu principal objetivo? Continuar competindo em alto nível, depois de ter ganhado tudo. Eu falo das 3 fases, né, do atleta, né, que eu tô na fase que eu já até passei dessas 3 fases, né, porque a última fase é você se desafiar, e eu já venho me desafiando há um bom tempo, né. E, cara, eu tô muito feliz com, tipo, tudo que eu venho construindo. Recentemente eu postei sobre o meu currículo na IBJJF. Quando a gente fala, eu sei tudo que eu ganhei, mas quando a gente para pensar e para falar, para fazer uma análise geral, você olha e pensa: "Caraca, eu construí muita coisa, que louco isso tudo, né?". E foi assim que eu me senti esses dias. Eu parei para pensar e fiquei olhando para os meus títulos, por tudo que eu já construí, e pensei nessa frase que você falou agora: "Onde que eu quero chegar, né, o que eu quero fazer com tudo isso?". As pessoas me perguntam sobre academia: "Ana, você tem vontade de ter uma academia de jiu-jitsu?". Eu sempre falo que não é uma vontade minha, né, que eu pretendo trabalhar com moda, porque é uma outra paixão que eu tenho, e eu não tive muito tempo para me dedicar a essa outra paixão, porque a vida de atleta é uma loucura, é muito difícil conciliar os 2, né. Eu ganhei meu primeiro mundial, na faixa preta, estudando moda e treinando muito pouco jiu-jitsu, porque eu não tinha muito tempo para conciliar os 2. Eu estava numa fase muito estressante por conta disso. E aí esse ano eu resolvi parar, porque era o ano que eu estava consolidando a minha carreira e eu estava lançando novos desafios, né, que é subir de peso, fazer o Grand Slam no peso de cima. E aí eu dei esse pit stop ali no nessa minha outra paixão, que é muito louco. Mas eu também não descarto a possibilidade de um futuro breve eu ter uma academia. Eu já tive a oportunidade outras vezes de construir a minha academia, mas eu sinto que ainda não é o time perfeito. Eu tô à procura do time perfeito para não se perder. Eu acho que um atleta, ele se perde muito, né, quando ele perde o time de várias coisas na vida dele. Ele perde o time. Eu falei com você sobre time, inclusive, né? Nossa, perdi o time da entrevista por conta da competição. E eu sou muito assim. Então, tem atleta que perde o time de se aposentar, perde o time de abrir academia, e muitas outras coisas. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, né, de perder o time da minha vida. Então, eu vou sempre calculando tudo meticulosamente. Então eu tô no ano aí onde eu tô competindo no peso de cima, tô me desafiando no peso de cima. Eu quero, ganhar, o Grand Slam no peso pena também, e aí eu vou consolidar, né, os 2 Grand Slams no peso plume e no peso pena. Não sei se alguém já fez isso, creio que não. Então vai ser algo muito importante para o meu currículo, porque eu sou muito exigente e eu acho que vai ficar mais bonito do que já é. E aí depois disso eu vou pensar num próximo passo para minha carreira. Eu acredito que eu ainda tenho mais 5 anos competindo aí no alto nível, né, fazendo muito dinheiro, porque eu não vou falar que eu tô aqui lutando por amor, porque eu realmente amo, mas o que me mantém lutando ainda é a grana que eu faço lutando, né. Se se fosse só por amor, eu acho que eu já teria dado um tempo, eu já teria me dedicando a outra coisa na minha vida, mas como eu sei que lutar ainda é a minha principal renda, eu venho competindo muito. Então, eu tenho mais 5 anos aí lutando, fazendo muito dinheiro e aproveitando essa fase maravilhosa que é de ser atleta. E nesses 5 anos eu vou montar o meu business, né. Eu não sei para que lado exatamente vai correr, mas eu sempre converso com pessoas que eu confio muito sobre isso, né. Se vai ser ali realmente em ter uma academia. Eu já estou lançando a minha marca esse ano, que é o meu principal foco nesses 5 anos. Mesmo competindo, eu pretendo estar ali, trabalhando um pouco na minha marca, né, minha marca de roupa, não só na minha marca Ana. E pensar que esses 5 anos é minha vida útil, é tudo que eu tenho para fazer, tudo que eu tenho para deixar no tatame, eu vou deixar nesses próximos 5 anos, e depois disso vocês só vão ouvir histórias sobre mim.
E, cara, é interessante que eu me fiz esse questionamento esses dias. O atleta, ele luta por dinheiro ou luta para fazer dinheiro? Eu enxergo você como a segunda opção, mas a gente ainda tem muito atleta na primeira opção. Na primeira opção é um tempo curto, que você luta por dinheiro ali, é o teu auge, talvez, ou as boas performances que você tem em pouco tempo. Mas se você não souber trabalhar a sua marca, quando você não lutar mais por dinheiro, você não vai saber fazer dinheiro com aquilo. E eu vejo que você lida muito bem com isso. Como é que você começou a ter essa percepção de business para sua carreira? Foi já de faixa roxa ou foi mais na faixa preta? Porque você sempre foi uma mulher que se desafiou, né? Quebrou barreiras, então você tem o seu próprio apartamento agora, tem as suas conquistas pessoais e tudo com jiu-jitsu e jiu-jitsu feminino, que antes a galera falava, o jiu-jitsu feminino não dá dinheiro. Então, você é um exemplo diferente disso tudo. Então, Vitor, eu saí de casa com 15 anos, né? Eu parei a escola com 15 anos porque eu tinha na minha cabeça, isso é uma ideia minha, assim, eu com 15 anos eu tinha uma ideia de que para eu ser a melhor do mundo em alguma coisa, eu tinha que me dedicar 100% àquilo. Talvez hoje com a cabeça que eu tenho, eu talvez não teria parado de estudar, mas entendo que foi necessário naquela época para mim. Eu estudava numa escola muito ruim, eu morava numa favela que se chama Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro, e estudava dentro da favela. Então, a minha escola era muito ruim. Eu não tinha um suporte bom da minha família naquela época, mas não por falta deles, mas porque eles não podiam dar, né? Então, eu acho que naquele momento foi necessário. Eu larguei tudo e eu fui viver jiu-jitsu. Eu dediquei dos meus 15 anos aos meus 20, né? Que foi quando eu peguei a faixa preta. Eu peguei a faixa preta com 20 anos. Eu me dediquei insanamente a pegar a faixa preta, porque eu sabia que eu só ia ganhar dinheiro quando eu chegasse na faixa preta. Nas faixas coloridas, eu não pensava em dinheiro naquele momento, porque eu sabia que eu não ia conseguir ganhar. Hoje em dia, a gente tem algumas equipes que pagam para os atletas irem competir, que dão um suporte melhor. Isso é muito legal, o esporte vem mudando muito. Mas na minha época não tinha isso e eu ainda era mulher, que era tipo uma coisa mais valorizada ainda. Eu já tive que passar por equipes onde eu escutava 1 milhão de gracinhas sobre jiu-jitsu feminino e eu tinha que, tipo assim, ou engolir, ou se eu falasse, eu sempre era muito grossa, né? Que durante muito tempo as pessoas achavam que eu era muito grossa, mas porque era a minha maneira de me defender. Então, eu vi alguém falando mal, obviamente eu nunca seria amigável com uma pessoa que estaria falando mal do meu trabalho, né? Porque falar mal do jiu-jitsu feminino é estar falando mal de mim, né? Porque eu me enquadro nesse quadrado aí. E aí eu não pensava em dinheiro nessa época, mas eu pensava que eu tinha que ser muito boa para quando chegasse a minha hora eu ter a capacidade de fazer dinheiro. Então, da minha faixa azul, a minha faixa preta foi exatamente isso. Eu tava sem saber, eu estava me preparando para quando a oportunidade me encontrasse. E quando a oportunidade me encontrou, eu estava muito pronta para isso. E eu sempre fui, o meu pai, ele sempre foi muito mão de vaca, e eu sempre cresci vendo isso, né? Já a minha mãe totalmente ao contrário. A minha mãe era mão aberta demais, mas ela conseguia organizar tudo muito bem. Então eu cresci vendo os dois. Quando chegou a minha vez, eu poderia não ganhar muito dinheiro, mas com 20 anos eu já sabia administrar o meu dinheiro de uma forma melhor que as outras pessoas. E todo mundo que era próximo a mim ficava bem surpreso quanto a isso, né? Como eu conseguia controlar meu dinheiro. Então, tipo assim, eu não ganhava muito dinheiro, mas o que eu ganhava, eu guardava e eu dava um jeito de multiplicar, né? Não multiplicar investindo em uma coisa ou outra, não, investindo em mim. Então, todo o dinheiro que eu ganhei no início da minha carreira, eu investi em mim e até hoje eu continuo investindo. Recentemente, eu gastei 12 mil reais de passagem, juntando tudo, né? Mas o pessoal vê só os 12 mil que eu gastei. Mas eu sei que em julho, por exemplo, eu vou recuperar todo esse dinheiro. Então já é um pensamento meu, né? E aí, beleza, a oportunidade me encontrou e eu estava pronta para isso. E aí eu fui aprendendo. Eu não nasci sabendo também. Eu tinha muito na minha cabeça de que, tipo, cara, o que eu vou fazer para realmente ganhar dinheiro? Porque eu não acho que você ter uma boa vida quer dizer que você é rico ou quer dizer que você tem dinheiro. E eu quero mais que isso. Porque, por exemplo, hoje em dia eu tenho uma boa vida, mas eu ainda não sou contente com isso. Eu quero ter dinheiro de verdade. E dinheiro de verdade não chega nem aos pés da vida que eu tenho hoje em dia. E eu soube muito bem comparar essas coisas, né? O que é ter dinheiro, o que é ser rico e o que é ter dinheiro de verdade.
Eu sempre tive isso na minha mente. E todo mundo falava para mim que jiu-jitsu feminino era muito difícil, que quase nenhuma mulher dava certo, poucas mulheres. Eu tenho um exemplo, tem a Letícia Ribeiro, ela é, cresceu no ramo e ela abriu a academia dela em San Diego, ela ganha muito dinheiro hoje, administra muito bem a vida dela. Eu só tinha a Letícia nessa época como base, eu não conhecia outra mulher, né? Hoje em dia a gente consegue ver mais mulheres, mas eu não tinha nessa época. E eu pensava, o que que ela fez de diferente, né? E eu sabia que a Letícia ela era um pouco mais rígida, um pouco mais cautelosa. É... Ela foi lá, ganhou, venceu tudo que tinha para vencer, sabe? E a medalha para ela, eu já tive contato com ela, né? A medalha para ela não parecia ser tipo assim o ponto alvo da carreira dela, que é algo que eu trago muito para mim hoje em dia. A medalha de ouro não é muito o meu ponto alvo. Eu sei que eu preciso vencer, mas aquilo dali é o agora. A medalha é o agora, mas o depois vai ser o que eu vou construir a partir dessa medalha. Então eu sou muito jovem, eu fiz 24 anos agora, eu conquistei tudo aos 22, né? Então eu tô tentando ver todos os caminhos e todas as possibilidades que eu tenho, que eu acredito que são muitas, para ter um futuro melhor do que o que qualquer outra mulher já teve até agora, né? Eu acredito que a Peçanha vai fazer um bom trabalho com isso no futuro também. A Peçanha, por mais que ela seja uma lutadora mais calada, eu acho que o perfil dela é muito bom para no futuro ela gerenciar uma academia, mas eu não digo só em ser professora, mas sabe, eu sinto que ela tem um perfil para poder ganhar dinheiro mesmo com isso, sabe, incentivando outras pessoas. O Márcio ele já puxa ali um lado mais para o projeto, para ajudar as pessoas. Isso é muito bom e isso traz uma bagagem muito grande para quem está junto, né? Mas poucas pessoas hoje em dia eu vejo nesse ramo e principalmente mulheres. Eu sinto que as mulheres elas vão competir, elas vão ganhar e depois elas vão, sei lá, ou elas vão ser mulher de alguém, vão gerenciar a academia de alguém, ou elas vão estar ali de suporte para alguém, mas elas nunca vão ser o pilar mais importante ali da vida delas, né? O que eu vejo muito acontecendo. Sim. E eu vejo assim muitos atletas, né, tanto no masculino e no feminino, guardando muito a medalha, né? Então a gente vê, parece assim, tem diversos potenciais atletas que já deveriam estar com briga ali para quem iria patrocinar ele, mas como ele ou ela ainda não teve esse start, não é a marca que vai bater lá e fazer, ela vai em outra pessoa que às vezes não tem o mesmo título, mesma expressão dentro do esporte, patrocina ela porque ela está criando esse trabalho de mídia muito bom, a comunicação. Então, por isso, tudo é muito importante. Interessante você falar assim, o que o universo da moda faz você querer tá nesse meio, nessa comunidade nova? O que você sentiu de diferente nesses seus contatos com a moda, Ana? É que, assim, desde criança eu já tinha uma certa vontade, né, de trabalhar com isso. Quando eu era criança, eu desenhava as minhas roupas e a minha mãe me levava até a costureira para ela fazer as roupas do jeito que eu queria. Então eu já tinha uma paixão ali. E eu era muito rebelde quando eu era criança. Eu ainda sou rebelde, mas eu sou um rebelde mais educado hoje em dia. Mas quando eu era criança, eu era um rebelde, sem não nível, que eu era revoltada com os meus pais também, com a vida, com tudo. Eu sempre fui revoltada com a vida. E aí eu me expressava na forma de me vestir. Então, eu já tive vários estilos quando eu era mais nova, porque eu me expressava dessa forma para os meus pais, para o mundo. E eu acho que o jiu-jitsu, querendo ou não sei como eu vou poder explicar, mas, por exemplo, a gente usa o kimono, todo mundo usa o kimono. Mas quando você olha para um atleta vestindo kimono, eles têm personalidades diferentes. Então, tem o Tainan. Quando eu olho para o kimono do Tainan, eu acho o kimono do Tainan a cara do Tainan. É a cara dele. O kimono é clean, só escrito Dalpra nas costas. É uma coisa ele. O meu kimono, se você for associar o meu kimono a mim, é uma coisa mais rebelde. Eu fiz aquele kimono do Mundial, eu desenhei nuvens com raios, é uma coisa mais expressiva. Então, eu me sinto assim, eu acho que eu estou querendo encontrar uma maneira de me expressar cada vez melhor no jiu-jitsu
com esse meu sentimento que eu tenho pela moda. Eu e o Nicolas, a gente já conversou várias vezes. Eu já montei um kimono pro Nicolas uma vez, sendo que esse kimono é proibidíssimo aparecer em uma competição com ele, porque tá muito rebelde. E a gente até deixou pra lá, mas eu tenho encontrado uma forma de me expressar no jiu-jitsu com esse meu sentimento da moda. Então, você me vê no campeonato, um dia você vai me ver toda de branco, como aconteceu no PAN agora. Então, um dia toda de branco, todo mundo notou. Falou, cara, você tá toda de branco. Outro dia eu tava toda de preto. E aí as pessoas falam, por que hoje você tá toda de preto? Então, sabe, é uma forma que eu encontrei de me expressar e eu quero me expressar criando coisas. No jiu-jitsu, tem gente que se expressa criando posições, né? Que criam várias coisas. Eu quero me expressar no jiu-jitsu criando coisas pro universo da moda. Então eu quero ter minha marca, eu quero que as coisas tenham a minha cara, eu quero criar um kimono que ele se chama Made in Favela, que é com a favela nas costas, onde eu cresci. Eu quero criar uma collab onde fala das minhas 3 personalidades, né? Que eu falo que eu tenho uma personalidade que é de boa, que é uma personalidade mais tranquila, que gosta de lutar, tá sorrindo. Uma personalidade que é terrível, que, meu Deus do céu, e todo mundo já viu isso nas competições. E tem outra personalidade minha que ela é uma personalidade que eu falo que ela é a favor da perfeição. Então ela não é tranquila nem muito malvada, mas ela também ela gosta de tudo 100% perfeito. Então eu gostaria de criar uma collab com as coisas, com essas inspirações, sabe, pro jiu-jitsu mesmo. Inclusive, já falei com a Hyperfly esse ano, a gente deve começar a trabalhar nisso. Mas é uma forma que eu encontrei de me expressar. E as pessoas sempre falam, é engraçado porque o polo da moda e o polo do jiu-jitsu são polos totalmente distantes, não tem muito a ver, né? Mas eu não sei porque eu me apaixonei. Eu acho porque eu sou muito expressiva e as pessoas conseguem ver isso quando eu luto, né? Durante muito tempo eu fui criticada sobre as faces que eu faço. Às vezes eu fico muito chateada, mesmo vencendo, e as pessoas se incomodavam com isso, né? Eu postei um texto falando sobre isso também recentemente, que é, cara, se cada um soubesse do tesouro que tem, obviamente todo mundo ficaria chateado por acabar uma luta e você saber que você não deu o seu máximo, sabe? E aí é onde entra aquela minha personalidade que gosta de tudo perfeito, entendeu? Que é insuportável, mas existe, é uma coisa que eu aprendi a conviver. Tem outra personalidade que um dia eu não vou lutar tão bem, mas ela vai estar só feliz por ela ter ido lá e ter lutado, que é algo que eu amo também. E tem outra que, meu Deus, vai ter dia que eu posso fazer tudo perfeito ou não, eu vou estar irritada, que acontece também, porque o momento ali vencendo não apaga tudo que aconteceu antes. E eu falo que o que acontece antes da competição é a coisa mais absurda, é a coisa mais difícil para mim, né? Porque, cara, acordar todos os dias e ter que fazer 7 dias da semana, 4 semanas por mês, perfeito, é uma pressão do caralho, entendeu? É muito difícil, muito difícil. Então, ir lá lutar no dia, vencer, é legal pra caramba. Mas tudo o que aconteceu antes não se apaga. Então, aquele dia chegou, vencemos, mas não apaga tudo que eu fiz para que aquele dia acontecesse. Então, cara, é difícil pra caramba. A sua personalidade é realmente bem diferente, assim, você é uma pessoa que é expressiva nas falas, com as suas opiniões, e isso fica notável. No Pan-Americano teve uma cena que eu acho que talvez poucas pessoas tenham reparado, mas eu gosto de analisar o atleta também como todo. E antes de lutar, você fez um estalo aqui no seu ouvido, e essa cena foi captada de uma forma ali que demonstrava. O que pareceu ali? Para mim, foi você se conectando com o seu interior ou é outra percepção que você tem ali? Cara, eu poderia te falar milhões de motivos para eu fazer isso. Eu vou começar falando um que parece engraçado. Quando você é criança e sua mãe briga com você e você começa a chorar, o que que ela imediatamente faz? Vai lá te acalmar, vai lá conversar com Não, ela faz você. assim, ó, shh. A minha mãe, quando ela brigava comigo e eu ia começar a chorar, a primeira coisa que ela fazia era isso. Então, ela fazia o barulho que ela fazia, imediatamente eu sabia que eu não podia chorar, que eu não podia demonstrar emoção, que eu não podia sentir nada. Então, eu tinha que pegar tudo que eu estava sentindo e guardar para mim. Beleza, e esse é um dos motivos, que é o barulho que eu associo quando eu vou lutar.
porque eu falo que no tatame, eu acho que na vida você pode usar seu coração para várias coisas, mas numa luta você tem que ser muito mais racional do que agir com emoção. Então, esse estalo, esse start para mim é o momento que eu falo, tá proibido qualquer tipo de emoção, agora eu só vou ser racional. E antes disso, antes de eu fazer isso, eu tô lá na frente do tatame com os meus fones e eu tô me conectando comigo, com a minha música, e eu gosto de sentir cada detalhe. Eu sinto as minhas mãos, eu sinto a atmosfera do campeonato, eu sinto as pessoas me olhando, eu curto a batida da música, eu consigo sentir o meu coração. Quando eu tiro o meu fone, tudo fica muito alto para mim, muito alto. Então, esse momento que eu faço isso é o momento que eu desligo tudo. E muitas das vezes eu desligo tanto que quando acaba a luta eu ainda tô nesse looping. Então eu tô falando comigo, eu tô conversando comigo, sendo que eu esqueço que tem milhões de pessoas me vendo ao mesmo tempo, né? E as pessoas não entendem o que tá acontecendo, né? Elas acham que, sei lá, eu tô triste, que eu tô brava, mas na verdade eu tô no meu momento, eu tô comigo, né? Sem contar que eu gosto de programar o meu cérebro para várias coisas. Então, às vezes, quando eu tô mudando de humor, eu sempre estalo os dedos, porque eu acho que é um outro tipo de comunicação com o cérebro. Eu vivo num mundo que eu criei regras para mim e isso me ajudou a conquistar as coisas e a ser quem eu sou. Igual quando, sei lá, tem gente que gosta de acordar e arrumar a cama, sabe? Eu tenho um milhão de regras para várias coisas na minha vida. Então, esse eu nunca tinha falado sobre isso. Eu não esperava que as pessoas notassem. Até que essa pessoa gravou o vídeo na hora que eu estava fazendo. E é uma linguagem direta, né? Que eu acho que poucas pessoas têm consigo mesmo. Mas eu tenho muito isso comigo, de criar gatilhos para várias coisas. Então, o estalar dos dedos no meu ouvido é basicamente que a partir daquele momento está proibido qualquer tipo de emoção. Eu tenho 10 minutos para resolver, para fazer tudo que eu treinei durante todo aquele tempo. E é muito louco, porque o cérebro ele pode ser tão programado para fazer qualquer coisa que que parece que na hora que eu faço isso e eu tô naquela adrenalina, é como se eu não conseguisse escutar mais nada, sabe? E às vezes durante a luta eu consigo escutar os flashes das câmeras. Sim, sim. E eu só consigo escutar porque eu tô num nível de concentração tão grande que eu não tô escutando quase nada, é como se o tempo fosse vácuo para mim. Eu tô escutando quase nada que eu consigo ter a frieza de escutar isso, esses barulhos da câmera. E às vezes eu fico olhando assim, sabe? Até me acalma às vezes, quando eu tô pensando muito, eu escuto os barulhos e isso me acalma. Então eu acho que foi uma maneira que eu encontrei de programar o meu cérebro para tipo, a partir de agora você não pode sentir isso, você precisa, sabe, ser mais racional. Porque muitas pessoas, elas se emocionam muito durante a luta. Eu gosto de ir pro campeonato, assistir as lutas antes de eu competir, e eu sempre comento com quem tá do meu lado, ó, aquela pessoa ali caiu na cabeça. Aí a pessoa fala, não, eu falei, caiu na cabeça, vai perder a luta, vai perder... E sempre acontece. Aí outra pessoa tá ganhando a luta, mas tá muito emocionada. Eu sempre falo, ó, essa pessoa tá emocionada, vai perder a luta. Aí fala, tá ganhando. Não, mas vai perder a luta, vai perder a luta. Inclusive, aconteceu até com o Felipe Andrew e o Adam. Começou a luta, um cara que estava do meu lado falou assim: putz, o Adam é muito duro, mas ele sempre vacila. Aí eu falei: cuidado, ele é muito frio, ele não é emocionado. Eu falei: ele não é emocionado, o Felipe é muito bom. Mas lutar com uma pessoa fria, que não tem emoção, que não se importa se está perdendo ou se está ganhando, é muito difícil. É muito difícil porque essa pessoa nunca vai agir com o coração. Se fosse qualquer outra pessoa no lugar do Adam, essa pessoa desanimaria, se ficaria, sabe, down. O Adam foi frio do começo ao fim. E aí deu no que deu a luta, ele conseguiu virar a luta, entendeu? Então, eu acho que ele fez um bom trabalho com a cabeça dele também desde sempre, que ele sempre foi um cara assim muito frio. E aí ele não coloca o coração dele ali dentro, que não é coração. As pessoas falam que você tem que ter coração, não sei o quê. Sim, isso pode até funcionar em algumas lutas, mas se você lutar com alguém que está programado para não ser emocionado e sim trabalhar realmente como deve trabalhar, sabe? Com racional, não vai conseguir vencer. Não vai conseguir vencer.
Verdade, ele mostrou ali muita frieza e tu vê que ele é um cara que ele demorou muito até para ficar eufórico com a luta, porque quando ele fez os pontos ele ainda estava atrás, né? Então ele teve percepção de olhar para o coach e o Lucas Leite mandou ele estrangular para ganhar a vantagem ali que mudou todo o cenário. E outra quando coisa... ele levanta também, quando ele levanta, ele anda e ele ainda tá num modo que ele tá assimilando tudo. E aí, quando ele percebe o que aconteceu, ele comemora, mas ele ainda comemora de um jeito que não seria como qualquer outra pessoa. Se fosse qualquer outra pessoa ali, nossa, tinha gritado para Deus e o mundo. Então, assim, ele com certeza deve ter uma cabeça, assim, um mindset dele que funciona muito bem para ele. E eu achei muito legal. Nesse dia eu pude acompanhar mais de perto. Eu já tinha visto que ele era assim, mas eu não sabia que era tanto. E eu tava lá embaixo, eu vi o quanto ele foi frio. Imagina, você tá tomando uma montada e você tá frio. Eu não sei se eu seria tão assim, sabe? Eu já defendi costas esse ano passado. Foi muito fria também, mas não fria como ele. Foi impressionante. É que geralmente quando alguém monta em você, você tá desesperado, vai esticar o braço de qualquer maneira. Então ele é um cara muito frio mesmo. E outra percepção que eu tenho de você, que tua comunicação não verbal também é muito atrativa, né? As pessoas, se estudarem um comportamento, vai ver, e isso influencia você em todos os aspectos. Eu tenho minha última pergunta para você. Para onde você vê o nível de jiu-jitsu feminino daqui a 3 anos? É uma coisa que hoje a gente está falando de um GP absoluto masculino valendo R$200 mil no Brasil, mais super lutas, mas ainda a gente vê a falta das mulheres nesses grandes eventos também. Daqui a 3 anos, o que você vê que pode mudar e você, como atleta, Ana, vai fazer para que puxe essa mudança também? Cara, só falando do passado, né? Sempre que a IBJJF postava as finais de faixa preta, 2 lutas era atrativa, assim, para o jiu-jitsu feminino, sabe? Eu digo atrativa porque, por exemplo, quando você tem certeza que uma já vai ganhar, é legal porque ela tá mostrando ser muito favorita. Mas quando tem 2 que você olha e fala, caraca, essa luta vai ser muito dura, é difícil ter essas finais no feminino. E agora no PAN, foi muito legal. Se você notar, já teve muito mais disso. Mais que no europeu, mais do que os anos anteriores. E assim, essa mudança que eu venho notado e eu venho falando pra galera próximo a mim, cara, olha as finais do feminino, tá muito legal. Eu queria assistir, eu queria tipo, sentar e assistir, sabe, as finais, tá muito legal, coisa que antigamente era 1 ou 2 e olhe lá, porque tinha uma que se sobressaía muito, né? E daqui a 3 anos, eu sinto que eu elevo o nível do jiu-jitsu, porque mesmo eu tendo ganhado tudo, eu não sou aquela pessoa que baixa, que se contenta e fica na boa. Eu continuo falando e continuo puxando. Então, as meninas que estão na minha categoria, elas sabem que elas vão estar comigo, elas vão ter que se preparar muito bem. E querendo ou não, isso está ajudando muito elas a elevarem o nível delas, a elas acreditarem mais nelas. Então, tipo, quando eu falo que eu acredito muito em mim, que eu vou fazer acontecer, eu não tô só me ajudando, eu tô ajudando quem vai lutar contra mim também. Porque você vai lutar comigo sem confiança nenhuma, sabendo que eu sou extremamente confiante? Não vai, você vai ter que trabalhar a sua confiança também. Então, eu sinto que essa puxada que eu venho falando sobre confiança e sobre não se contentar, todo mundo vê, eu ganhei o Pan-Americano, segunda-feira eu fui direto do aeroporto para academia treinar, entendeu? E antigamente você não via isso no jiu-jitsu feminino. Sim. São pouquíssimas que faziam isso. Então eu venho puxando muito. E daqui a 3 anos, que eu vou estar quase me aposentando, pelo amor de Deus, eu vou estar quase me aposentando, eu acho que o nível vai estar extremamente diferente. Não vai ser só as finais que vão ser duras, vai ser as semis, as quartas, porque vão ter mais meninas para completar esse card, né? Porque normalmente a gente vê numa competição as finais sendo duras ou no máximo uma semifinal sendo muito dura.
E, cara, eu tenho visto o peso médio tem mudado muito. É uma categoria que eu tenho visto que tá tendo muita menina dura. O pena, eu vi um mundial de pena, eu acho que foi 2019, eu era faixa marrom ainda, 2019. Foi duríssimo esse mundial de pena. Então, quase todas as lutas que eu vi eram muito boas. Então, eu acho que daqui a 3 anos isso vai ser mais frequente, vai ser mais normal para as meninas. Elas saberem que elas vão estar numa categoria onde elas vão ter lutas duras do começo ao fim, do mesmo nível. Não uma se destacando mais que a outra. Isso eu digo tecnicamente, porque fora do tatame eu sempre acredito que as meninas elas vão se destacar menos, porque eu sinto que as meninas são mais na delas, elas não falam muito, ou tipo, elas não criam uma personalidade mais severa, sabe? Também porque no jiu-jitsu, durante muito tempo, a gente ficou alienado, onde se você tem humildade, você não fala. As pessoas são muito assim. Você não pode falar porque você tem que ser humilde. E tipo assim, cara, desculpa, se eu sou o melhor do mundo, eu vou me vangloriar em cima disso, sabe? Só existe um melhor do mundo em cada divisão. E se eu sou, por que eu não posso falar disso? Quer dizer que se eu falar, eu não sou humilde? Entendeu? Então eu sinto que as pessoas ainda têm esse tabu com a humildade. E, cara, eu sou humilde, mas eu não vou deixar nenhum momento, depois de tudo que eu fiz para chegar até aqui, eu não vou deixar nenhum momento de falar que eu sou foda pra caramba, que eu sou a melhor, que eu sou muito técnica, que eu falo até que eu me acho linda. Eu me acho linda, caraca, pô, eu vou deixar de falar isso porque vocês acham que é falta de humildade. Verdade. Os atletas e as atletas eles têm muito receio ainda de, numa entrevista, ela falar que foi superior ao adversário. Eles têm receio, elas têm receio de falar sobre a técnica. Então, que você treina muito, pô, isso eu já sei. Isso todo mundo já sabe. Você, para ganhar lá, você tem que treinar muito. Mas quando você traz a sua personalidade, igual nessa entrevista aqui, as meninas que forem ver, os atletas que forem ver, a conversa flui, você fala, você expõe o que você pensa. Para o jiu-jitsu ainda atravessar grandes barreiras, a gente precisa quebrar esse paradigma de só arte marcial. Porque o esporte, o campeonato mundial, pan-americano, super luta, para o atleta ele pode enxergar como uma competição, mas para mídia, para quem paga ingresso, para quem compra pay-per-view, é um entretenimento. Então, se o atleta não mostra nada além disso, ou ele fala, ou a comunicação não verbal, o que é que a gente vai mostrar de interessante para que as pessoas venham consumir nosso esporte? Então, tem atletas como você, Nicolas Meregali, o Tainan, o Mika, que é um jeito que eles se expressam com lutando, fazem posts falando. Então, você para pensar do PAN, de todo mundo que ganhou, foram poucos campeões que estão valorizando sua vitória até agora. E, galera, não existe um tempo para falar. Tu não vai ganhar o PAN há 2 semanas e vai ficar falando dele lá no final do ano. Aproveita esse tempo até o Mundial. Coloca seu nome em evidência para que a mídia venha falar de você, para que as pessoas que patrocinem você queiram renovar o contrato com você. Ana, aí eu sempre cito você como exemplo, assim, né? Você precisaria estar ali nos stories falando? Não. Você já ganhou, você já tem título, você já tem seu nome, mas você sabe que para você atingir outro contrato melhor, você precisa estar fazendo diferente. Então, se os atletas não entenderem ainda que eles precisam fazer diferente, não vai ter grandes oportunidades. Essa semana eu tive uma reunião com uma marca que ela falou para mim assim: você é a primeira pessoa desse segmento que a gente fala porque a gente nunca se interessou, mas aí você comprou os nossos produtos e começou a postar e a gente ficou tão interessado com tudo que você falava, com o seu feed, que era muito claro sobre o que você fazia, o que você era, que a gente ficou com vontade de falar com você. Falei com ela pelo vídeo chamada por 1 hora e pouca sobre isso, a gente é, eu aprendi muitas coisas porque ela é formada em marketing também. E eu aprendi muito. Ela queria falar comigo, mas na real, eu que aprendi, porque na hora eu falei, cara, já que a gente tá aqui, deixa eu te perguntar, o que você acha disso? O que você acha que eu tenho que fazer mais? E acabou que ela me deu uma aula, ela ligou para mim para fechar uma parceria comigo e eu fiquei perguntando para ela a todo momento o que ela achava, o que eu podia melhorar, né? E hoje eu acordei e o Isaac estava vendo um vídeo, eu não sei de quem era, eu só escutei, né?
alguém falando da revista da Grace Mag, e aí essa pessoa falava, nessa época não precisava falar merda, tinha que só ganhar campeonato, né? E eu achei super, nossa, que dramático essa pessoa, eu nem sei quem é, mas muito dramático, porque assim, cara, beleza, falar é tão difícil para vocês, é tão difícil vocês se expressarem, todo mundo, todo ser humano é diferente um do outro. Eu sou diferente de você, que é diferente das outras pessoas, e a gente pensa de uma maneira diferente. Se a gente não expor a maneira da qual a gente pensa, a gente nunca vai conseguir ajudar outras pessoas que pensam similar a gente e precisam esclarecer melhor os pensamentos. E a gente vai sempre ser igual a todo mundo, que é o quê? Quando ganha, aí põe lá que ganhou, que, nossa, foi uma luta dura, ai, que treinou muito para essa competição. Cara, se eu for te falar do PAN, eu vou te falar milhões de coisas. O meu camp pro PAN foi impecável. Não impecável porque eu treinei pra caramba, mas porque aconteceu várias coisas comigo ao decorrer do camp que eu me senti, sabe, me senti incrível. Fiquei muito emocionada porque eu tava fazendo a final com uma menina que eu nunca tinha lutado na minha vida, que isso eu coloquei no meu post, que era uma menina diferente, que eu tô acostumada a sempre lutar com as mesmas meninas. Então era uma oportunidade para eu me testar. Antes dessa luta, eu falei pro Isaac, se eu quiser ganhar essa luta, eu posso só chamar pra guarda, mas eu não quero só ganhar, eu quero vencer, então eu vou passar a guarda dela, que a guarda dela é uma guarda muito boa. Então eu falei pra ele, eu não quero só ganhar, eu preciso vencer, eu quero passar, eu quero fazer mais. E aí chegou na hora, a primeira oportunidade que eu tive de raspar e ficar por cima, eu fui, eu fiquei. Então, assim, foi um desafio que eu fiz pra minha cabeça. Eu sabia o quão boa ela era de guarda, mas em nenhum momento eu me acanhei por conta disso. Pensei, não, vou só ficar aqui, controlar e ganhar, porque era o que eu poderia fazer, entendeu? E não, eu coloquei a minha cabeça mais forte que nunca para fazer. Fiquei chateada, porque na hora que eu passei, eu queria ter acabado com a luta, não consegui estabilizar. Então, tipo, isso me deu muita raiva na hora. Quando acabou a luta, eu tava com raiva disso, que eu poderia ter resolvido a luta muito tempo antes. E sem perder posição, porque eu acho que na faixa preta o mais legal do faixa preta é ele não perder a posição. Pô, você é faixa preta, sabe? Você treina tanto aquilo que, cara, você não pode perder essa oportunidade, porque se você perde a oportunidade na faixa preta e o outro cara pega, sei lá, vai para os seus 100 quilos, vai para suas costas, e ele não perde essa oportunidade, acaba a luta para você. Sim. Então, assim, são várias coisas sobre o PAN que eu poderia dizer, muito mais de que eu fiz uma luta dura, de que eu treinei pra caramba, entendeu? Porque treinar pra caramba é o que você falou, o mínimo que eu espero que vocês façam, né, cara? Sim. Mas o que aconteceu? O que aconteceu de mais legal, sabe? Por exemplo, meu peso, eu tenho lutado de peso pena agora. Eu me senti muito bem fisicamente, coisa que eu não me sentia antes. Quando eu lutava de pena, eu ainda sentia as meninas mais fortes que eu. E agora eu não tô sentindo mais. Outra coisa também, meu time de posição melhorou muito. As minhas 2 primeiras lutas, eu fiz a mesma posição, que foi em segundos, eu passei a guarda em segundos e peguei as costas, que eu já venho trabalhando há muito tempo, entendeu? Então não foi só o treinar duro, foi muita repetição de uma posição só para conseguir fazer o que eu fiz, e eu fiz um movimento muito limpo, coisa que eu venho há anos querendo fazer e não tô conseguindo, e finalmente eu consegui, sabe? Então, tem muitas outras coisas para falar, muitos outros detalhes que as pessoas poderiam parar para analisar, sabe? Tudo mesmo. Se eu for comparar o meu PAN desse ano e o PAN do ano passado, que é o que eu sempre faço, eu nunca fico só ganhando medalha. Eu penso assim, que o meu PAN desse ano precisa ser melhor que o PAN do ano passado, que foi o que aconteceu. E que é difícil pra caramba pra mim fazer, porque eu sempre acho que eu tô fazendo muito. E aí eu penso, cara, quando eu tenho que bater aquela Ana do ano passado, vai ser muito difícil, porque ela fez muito bem. Tipo, ano passado eu finalizei todo mundo também. Sendo que esse ano foi mais limpo, foi mais técnico, foi mais bonito. E é o que eu espero pra mim no Mundial também, sabe? Vencer melhor que o ano passado. E ano passado eu tava lesionada ainda, quase que eu não luto um Mundial. Foi um drama, foi horrível. E esse ano eu tô indo na categoria de cima, entendeu? Com adversárias que eu acredito que vão me dar mais trabalho. E eu tô com a minha cabeça a mil, assim, porque eu quero chegar muito bem e eu quero pegar todo mundo. Eu não tô mais aqui pra ficar ganhando o campeonato, eu quero vencer de verdade, sabe? Então, com certeza, a nossa entrevista pós-mundial eu vou ter muita coisa para falar, muito mais do que um treino duro, porque você já sabe que eu vou estar treinando pra caramba. Mas com certeza vai acontecer muita coisa aí nesse tempo, entendeu? Como o meu camp pro brasileiro. Tá acontecendo muitas coisas, assim, que,
cara, são coisas que o atleta tem que ir se adaptando, coisas que não são. Hoje eu tô doente, por exemplo, mas eu queria muito falar com você. Eu cheguei e tava morrendo. Queria muito falar com você. Eu não consegui treinar agora de manhã, entendeu? Eu fui só fazer posição, mas eu tava lá, fazendo o que dava, mas eu tava. É isso. Ana, quero te agradecer 40 minutos aí de resenha. O atleta e a atleta que pegar e aplicar vai se diferenciar. É só olhar para ver quem está fazendo um trabalho diferente. Você vai ver que aquela pessoa está pegando as oportunidades grandes. E você tem uns minutos finais aí para agradecer, falar que você fez o Não, que você queria quiser. falar uma coisa importantíssima. Isso é sobre a mídia no geral. Cara, eu sinto que uns atletas eles ficam chateados com vocês porque vocês postam o que tem que postar, vocês falam o que tem que falar. E assim, parem de ser crianças mimadas, cara. Tipo, vocês não sabem ouvir um não. Um dia você vai ter algo ruim. Não quero encarar como ruim, mas você vai ter algo para falar de mim que não vai ser tão legal. Por exemplo, que eu não lutei tão bem em uma competição. E qual o problema se isso for verdade? A culpa é sua ou a culpa é minha? Por eu ter lutado mal, sabe? Sim. Ninguém pode falar que eu lutei mal, é isso? Tipo, tem que ser um segredo? Não é segredo, a gente está lutando para várias pessoas assistirem. Sobre favoritismo também. Eu sou uma pessoa que fala que favoritismo é uma arma sem bala, né? Mas, cara, existem os que mais chamam atenção. Existe. Se você não é essa pessoa, começa a se mexer para ser, entendeu? Ah, fulano é favorito, mas ciclano já ganhou dele. E por que ele ainda é favorito? O que você tá fazendo de errado, sabe? A culpa é do cara que tá falando que você não é favorito ou a culpa é sua que não tá se mexendo para fazer o certo? Então, eu acompanho muito as mídias e eu sei que a galera fica chateada. Eu sou próxima de uma pessoa na mídia e eu sei as coisas que acontecem, né? E eu fico muito chateada, porque assim, eu sei que um dia vão falar alguma coisa de mim, mas não é segredo nenhum se eu lutei mal ou se, sabe? Só, cara, não ponham a culpa na mídia ou nas outras pessoas por o seu trabalho não ser bem executado. As pessoas fazem muito isso. Colocam sempre a culpa nas outras pessoas. Igual quando me perguntam sobre confiança. Eu sou muito responsável com os meus sonhos. Por que eu confio em mim? Porque eu sou responsável. Você confiaria em alguém que não é responsável? Então a grande maioria só fala que quer, só fala que é sonho, mas sabe que não é responsável, por isso não confia em si mesmo. Então, tipo, eu acho que para tudo, parar de pôr a culpa nos outros e começar a ver o que vocês estão fazendo de errado, sabe? A mídia é a mídia e tem que agradecer que a mídia tá aí. Não tem muito o que fazer. Se você ainda não foi falado, começa a se mexer para ser falado. E eu sempre falo que ser falado pro lado negativo ou pro lado positivo, tanto faz, você está sendo falado. Isso que importa no final das contas, isso que vai chamar a atenção das marcas. Não interessa se você está sendo falado porque eu tô mal ou porque eu tô bem. Você tá ali. Então quer dizer que você existe. Isso que importa. E um beijo para todo mundo que assistiu até aqui. Cara, esse é um ponto legal que você tocou. Até fiz uns stories falando. O atleta ele tem que ter a percepção de saber dar a volta por cima em todas as ocasiões. Se você não é o favorito e você vai lá e ganha, cara, o palco é seu, a mídia vai estar lá para te ouvir e é a hora de você usar esse canhão a seu favor. Você é campeão do evento, aí você fica um ano sem postar nada no seu Instagram. Como que a mídia vai lembrar de você? O que a mídia vai falar de você? Se você nem fala sobre você, como você quer que a mídia fale sobre você? Então, só você olhar os campeões, o que os melhores campeões eles estão fazendo? Eles estão em evidência o tempo todo. Eles estão fazendo algo o tempo todo. E não é sobre competição e medalha. Não é isso. A galera acha que ainda fica muito presa nisso. É muito mais que isso. Quando a galera virar a chave e entender que além da competição, eles vão começar a ter maiores oportunidades também. Pode continuar aí, Ana. Quando você colocou os campeões do PAN, eu li um comentário que dizia assim: os mesmos de sempre. Tipo, o que quer dizer os mesmos de sempre, sabe? São os mesmos que estão fazendo o que tem que ser feito, entendeu? Sim. E aí tem a galera que não venceu, mas foi muito bem também. Mas eu não escuto essa galera que foi muito bem também falar, entendeu? Sim, sim. E aí só os campeões ficam ali como campeões e a galera que chegou na final, cara, você chegou na final, entendeu? Você não é um idiota, mas você chegou na final. A medalha de prata também tem uma grande importância, cara. Eu estava conversando com um empresário
ontem que ele estava falando sobre isso. Pô, Vitor, é difícil às vezes ver o cara que pegou medalha de prata falar. Ele até some, depois ele não consegue nem voltar a lutar tão bem. Sendo que ele perdeu para o campeão, às vezes foi uma luta dura, uma vantagem, 2 pontos, mas ele bateu em muita gente dura até chegar lá e ele não valoriza isso. Então você vê que a gente tem um longo caminho. Aí eu pego essa responsabilidade de ajudar os atletas a se desenvolverem midiaticamente, mas os que têm a percepção são os que estão surfando as melhores ondas e você é prova disso, você é uma das que estão surfando a onda aí e vai surfar ainda mais, porque eu sempre digo, à medida que o jiu-jitsu for ficando mais profissional, com mais oportunidades, os preparados vão estar pegando a maior fatia do bolo. E não tenho o que falar sobre isso. Você sabia que eu fiz um post ontem sobre meu currículo na IBJJF e eu acho que nem a IBJJF tinha noção do quão bom era o currículo, porque assim, eles me mandaram mensagem hoje para fazer uma matéria sobre isso comigo. Sendo Sim. que se eu não tivesse falado, não teria, sabe, mexido com eles. Então eu falei e chamou atenção, porque na verdade eles não tinham noção. Depois eles pararam para ver e falaram: caraca, esse currículo é bonito mesmo, a gente não tinha percebido, sabe? Vamos fazer uma matéria sobre isso. Então a galera não fala, a galera não fala, a galera só agradece a Deus, a, sei lá, fulano que tá dando um prato de comida e é isso, vamos pro próximo, sabe? Não, não é isso. Fala sobre você, o que você tá fazendo no ano inteiro, como foi sua competição, fala das tuas dores, que às vezes motiva outras pessoas. Porque hoje em dia, quando você olha meu Instagram, você pensa, nossa, essa daí tem dinheiro, ganha tudo, sabe? Vive viajando o mundo todo, deve ter alguém para pagar as coisas para ela. Sabe, não é assim, não é assim, sabe? Eu acabei de falar, gastei 12 mil de passagem só esse ano, entendeu? E eu ainda tenho a ajuda do Dream Art. Então imagina, sabe, quem não tem, tá em casa e tá pensando como dar o primeiro passo. Cara, não tem segredo, você vai ter que investir em você, você vai ter que dar um jeito de arrumar dinheiro. Conheci milhões de pessoas que vendiam trufa no sinal, que faziam qualquer coisa, sabe? Eu já fui uma das pessoas que não tinha ninguém para ajudar e tive que tipo, trabalhar com a minha mãe limpando casa, sabe? Então, assim, hoje em dia eu tenho para investir. Você olha no meu Instagram, você vê, eu compro o que eu quero, a hora que eu quero. Eu sou extremamente compulsiva com roupa, sapato, mas, Tênis cara. toda hora. Então, mas, cara, tipo, você só tá vendo agora. E eu postei um texto falando sobre a minha época que eu dormia na academia. E muitas pessoas não sabiam disso, sabe? Eu passava fome. Eu já fui uma pessoa que não tinha nada. Por isso que hoje em dia eu sou tão rígida comigo, porque eu tenho tudo. Então, se você tem tudo, você não pode fazer menos do que quando você não tinha nada, sabe? Verdade. Cada vez que você tem mais, você tem que dar mais. É a regra. Não tem pra onde correr. Então, se você não está disposto a dar mais, nem adianta receber mais. Melhor parar um pouco e respirar, ver se você vai estar disposto para dar o próximo passo. E aí eu postei e muitas pessoas se motivaram com isso. Então, cara, todo mundo tem desafios, tem histórias para contar e posta, fala. É legal ver, é legal ouvir. Pô, eu sou fã de várias. Eu vejo as pessoas assim, sabe a Amanda Magda, que tem 45 anos? Eu mando quase todo dia para ela. Sou sua fã, 45 anos, eu quero estar na minha cama, eu não quero ver a cor do tatame. Então, assim, E cara, ela tá lá na independente, garra. você é muito foda, você tá lutando de adulto com as meninas que estão aí no hype, sabe? Ela lutou no PAN com a Ingrid, eu assisti a luta. A Ingrid lutou pelo Dream Art, e, tipo, cara, ela lutou bem, eu falei, caraca, eu sou fã E ela dessa ganhou o mulher. europeu também, né? No adulto. Exato, então assim, eu nem sabia que ela tinha essa idade, fui descobrir no europeu. E aí, quando eu descobri no europeu, eu fui falar com ela na mesma hora. Falei, cara, eu sou sua fã, eu com essa idade aí, eu quero estar, nossa, na minha cama, não quero ver a cor do tatame, não quero sentir essa adrenalina, sabe? Eu quero só estar de coach, comendo, numa boa. Então, tipo, total admiração por você. E eu vejo isso no Instagram o tempo todo. Quem fala, eu sempre faço questão de acompanhar. O BG Cria postou de uma menina também, que ela é da comunidade. Eu fui lá, comentei. Então, assim, eu tô sempre vendo as histórias, eu gosto de saber das histórias, é lindo e inspira outras pessoas. Se você não fala, a gente nunca vai saber. É verdade. E não é. Se você ficar preocupado e só postar uma foto de kimono e uma frase do Google, você vai ser só mais um na prateleira. Outra coisa, Vitor, a gente precisa parar com essas frases do Google. A gente precisa parar urgente. Se você ver as minhas fotos, você vai achar que eu sou louca. As frases que eu posto tem nada a ver com nada, tudo coisa da minha cabeça. Mas é Chega de frase. interessante.
Chega de frase do Google, gente. Começa a falar do sentimento de vocês, do que vocês estão sentindo. Sempre antes de uma competição, eu já sei que eu vou ter várias fotos, né? Aí eu pego meus pensamentos e aí eu escrevo, tipo assim, trecho dos pensamentos que eu tô tendo pra botar nas fotos, entendeu? Tipo, são coisas reais, são sentimentos reais. Isso é uma pessoa real. Isso é legal ver nas pessoas também. Então, por favor, parem com as frases de Google, comecem a escrever sobre o sentimento de vocês. É isso. Ana, muito obrigado pelo teu tempo. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Tá falando aqui é o Marcos Peito, da equipe Frater Jiu-Jitsu. Meu nome é Thiago Saboia, sou da equipe Aliança São Paulo. Eric Muniz aqui, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, bicampeão mundial. Meu nome é Maurício Oliveira, sou um dos atletas de Jiu-Jitsu. Se você quiser fazer a mesma preparação que eu, te convido a conhecer BJJ Black Sheep. É aqui que eu faço minha preparação física. Se você quiser conhecer um pouco da metodologia que eu estou fazendo na minha preparação física, convido vocês para treinar na BJJ Black Sheep. Conhecer a BJJ Black Sheep. E eu convido você que quer melhorar sua performance dentro do tatame a fazer esse treino também.